Nós iremos dar continuidade à nossa matéria sobre homilética, ao nosso estudo sobre homilética, e nós terminamos a nossa última aula falando um pouquinho sobre as figuras de linguagem. E desta feita nós partiremos para algo muito importante também, que é a oratória do pregador. Como que o pregador ele pode melhorar a sua oratória? É algo muito importante porque é a maneira de se comunicar com o público. É a maneira onde você, pregador, orador, vai verbalizar, vai proclamar a mensagem do Evangelho, seja na sua pregação, possa ser na sua palestra, na sua fala. A maneira de se comunicar é muito importante. Nós iremos observar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que faça isso se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho da notificação para que você não perca nenhuma novidade e nenhum vídeo novo que porventura subirmos aqui no nosso canal. Se você também ainda não nos segue no Instagram, faça isso. Se você não curtiu ainda a nossa fanpage no Facebook, dá tempo ainda. Vai lá no Facebook, Instituto Gênesis, curte lá e com certeza vai ser bênção para a sua vida. Maravilha? Nós vamos então para o nosso esboço e nós vamos observar hoje sobre a oratória do pregador, né? O pregador e a oratória. Vamos observar isso daqui para que possamos dar continuidade à nossa palavra, né? A nossa lição, ao nosso estudo sobre a homilética, que é a arte de elaborar e de pregar sermões. Observe aqui comigo, você que está nos assistindo. A oratória do pregador. A pregação é a manifestação do verbo encarnado a partir do verbo escrito por meio do verbo falado. Bernard Manning disse isso. Olha só, a pregação é a manifestação do verbo encarnado. Quem é o verbo encarnado? Cristo. A partir do verbo escrito, a palavra de Deus, por meio do verbo falado. Porque quando pregamos a mensagem, quando pregamos a palavra de Deus, nós estamos pregando uma palavra que não é nossa. Mas a palavra que pregamos é a do próprio verbo, é a do próprio Cristo. Olha só, podemos defini-la, né? A oratória, a homilética, podemos defini-la sob a oratória como a arte de falar em público de forma eloquente, de acordo com as melhores regras e técnicas de comunicação. A oratória é o nome que os romanos davam para o aperfeiçoamento da retórica grega, que passou a ser usada pelas autoridades de Roma, com o objetivo de dominar e conquistar. Para tanto, criaram várias técnicas que propiciavam este propósito, principalmente no âmbito político. Nós estávamos falando em aulas passadas sobre fazer o uso da ferramenta ou das ferramentas que a teologia nos proporciona para que possamos nos aperfeiçoar como obreiro, como pregador do evangelho, como um cristão. Quando você estuda a teologia tem como objetivo fazer com que você aprenda, compreenda ainda mais a palavra de Deus. Por quê? Porque a teologia estuda a palavra. A matéria-prima da teologia é a Bíblia Sagrada, é o livro de Deus, é a palavra de Deus. E a teologia é uma ciência que vai, através de técnicas científicas, nos aperfeiçoar no conhecimento desta palavra, a palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, quando você estuda, quando você se dedica ao estudo, quando você se permite estudar teologia, você vai estar diante de algumas ferramentas que vão te auxiliar nesse conhecimento que você está adquirindo agora. Por exemplo, a teologia ela é muito abrangente. A teologia é um campo muito amplo.
E dentro da teologia ou das divisões da teologia, nós vamos encontrar várias matérias específicas que têm como finalidade te aperfeiçoar em uma área específica. A homilética, por exemplo, a arte de elaborar e pregar sermões, é uma matéria teológica que tem como objetivo fazer com que você aprenda a pregar. Fazer com que você use técnicas da homilética para que você possa pregar melhor, elaborar melhor o seu sermão. Você estuda o texto e a partir das ferramentas que a homilética te proporciona, você vai montar um bom esboço, você vai identificar que linguagem aquele texto tem para você e você vai então aperfeiçoar a sua maneira de pregar através dessas ferramentas e você vai então poder levar uma mensagem mais verdadeira, mais correta, mais coerente para o público que te ouve. Então, é muito importante nós observarmos isso. Por quê? Porque a oratória, dentro da homilética, a oratória é algo que é de suma importância, porque é você se expressando de uma maneira correta. A oratória é falar bem. Só que a oratória foi o nome que os romanos deram, né, ou davam na época, para o aperfeiçoamento da retórica. Retórica passou a ser usada por quem? Pelas autoridades romanas, com o objetivo, olha só que interessante, de dominar e conquistar. Para que isso pudesse acontecer, criaram várias técnicas que propiciavam este propósito. Qual o propósito? Dominar e conquistar, principalmente no que tange ao âmbito político. Talvez você possa olhar para mim, talvez você possa olhar para essa aula, talvez você possa parar para pensar um pouquinho, refletir, e você pode dizer sim, fazer a seguinte pergunta: é bom isso? Será que é bom? Podemos utilizar essas técnicas? Afinal de contas, os romanos usavam essas técnicas com o objetivo de dominar e conquistar. Será que nós podemos usar então dessas mesmas técnicas hoje? Não seria utilizar uma técnica criada para persuadir e subjugar as pessoas com intenções negativas? Será que se eu usar das técnicas da oratória, eu posso fazer um mau uso dela? Ou eu estaria usando uma técnica que foi criada, elaborada para subjugar inimigos, para persuadir pessoas? Será? Olha só, quase tudo nessa vida pode ter boa ou má utilização. É nosso dever reter o que é bom e fazermos daquilo que está em nossas mãos instrumento de glorificação do nome do Senhor. Então, o que eu preciso fazer com que você entenda é isso. Talvez você possa dizer assim, mas usar de técnicas de oratória, usar de técnicas de retórica, usar dessas técnicas criadas pelos romanos com o objetivo de subjugar, com o objetivo de persuadir, será que eu estou fazendo corretamente? Será que eu não estou também persuadindo? Será que eu não estou também subjugando, utilizando dessas técnicas? Ora, a técnica em si é boa. Só que como você vai usar essa técnica que diferencia se é um uso correto ou se não é um uso correto? Porque se partimos desse princípio, olha aqui. Se partimos desse princípio, nós perderíamos a oportunidade de pregar melhor e de fato persuadir. Por quê? Volte aqui. Porque a expressão de persuadir, ela não é algo negativo. Por quê? Porque você está pregando a mensagem. Você utilizando dessa técnica, você vai persuadir o seu público. E esse é o nosso objetivo. Mas não de uma maneira incorreta ou maligna, mas de uma maneira boa. Por quê? Porque eu quero que o meu público que me ouve entenda o que eu estou pregando, sim ou não? Eu quero que o público que está diante de mim compreenda a minha mensagem. Eu quero persuadir, eu quero fazer com que a pessoa compreenda, entenda,
venha ser levado para onde eu estou levando através da minha mensagem, através da minha oratória, através da minha retórica. Eu preciso fazer com que a pessoa que me ouve entenda aquilo que eu estou pregando. E essas técnicas vai me ajudar para isso. Vai me ajudar a que esse objetivo venha a ser alcançado. Então, olha só, o que nós precisamos compreender é o seguinte: renomados servos de Deus, do presente e do passado, têm se beneficiado das técnicas da oratória sem perderem o fervor espiritual e a comunhão com o céu. E isso precisa ficar muito bem esclarecido na nossa mente. Homens do passado e homens do presente utilizam dessas técnicas, utilizam dessas ferramentas da teologia, especificamente na nossa matéria que estamos estudando, que é a oratória, utilizam dessas técnicas, mas não perderam ou não perdem a sua comunhão com o céu, com Deus, a sua espiritualidade. Apenas usam dessas técnicas que são ferramentas de aperfeiçoamento para alcançar o objetivo. Mas não perdem a comunhão com Deus, porque entendem que o pregador do Evangelho, aquele que prega a palavra de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas ele pode sim usar dessas técnicas para que o seu objetivo possa ser alcançado. Isso não é desprezar o Espírito Santo, é apenas utilizar de ferramentas para que você venha a ser bem sucedido no ato de pregar a palavra de Deus. Então, isso precisa ficar muito claro. Um dos principais elementos da oratória é a eloquência. O que é eloquência? Eloquência é uma palavra de origem latina que significa falar bem, ser persuasivo, olha só, falar com elegância, se expressar com fluência e coerência. Então, um dos principais elementos da oratória é você falar bem, é você ser persuasivo, é você falar com elegância, é se expressar com fluência e com coerência. Então, quando você utiliza da oratória e utiliza-se do elemento eloquência, quando você se torna um pregador eloquente, um orador eloquente, significa dizer que você vai falar bem agora. Significa dizer que você vai poder ser alguém que possa persuadir a sua plateia. É alguém que vai falar com fluidez, com coerência, com domínio do assunto. Olha só, é uma ferramenta que te preparou para que você possa falar bem e levar a mensagem de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais correta. O público que vai te ouvir, quando você se tornar um pregador eloquente, vai compreender com fluidez a mensagem que você está pregando, a mensagem que você está transmitindo, a palavra que você está agora ministrando. Então, a oratória é muito importante para o pregador. A oratória é muito importante para aquele que deseja pregar o evangelho. Porque você vai, através da oratória, se tornar um pregador eloquente, que fala com fluidez, que fala com coerência, que fala bem, que fala com assertividade. Volte aqui. O pregador eloquente, no senso comum, olha só, observe isso porque isso é importante. No senso comum, é aquele que fala muito rápido, que grita com frequência, etc. Só que não é isso que constatamos ao analisarmos o significado do termo eloquência. Olha só, eloquência é uma palavra de origem latina que significa falar bem, ser persuasivo, falar com elegância, se expressar com fluência e coerência. Agora, aqui nós estamos observando que, num senso comum, o eloquente é aquele que fala rápido, é aquele que grita com frequência. Não, não é isso. Das várias definições para eloquência, uma das que mais gosto é falar com elegância. Olha que interessante isso, falar com elegância. Entenda que falar com elegância não é gritar durante toda a pregação ou discurso.
e muito menos falar velozmente como quem narra um jogo de futebol numa rádio, por exemplo. Alguns, vocês já observaram, perdem até o fôlego. Outros perdem a voz. Por que isso acontece? Porque desprezam regras básicas da eloquência. Então, o que nós precisamos compreender é que o pregador eloquente não é o que grita, não é o que fala rápido, não é o que está parecendo que está narrando um jogo de futebol. Isso não é ser eloquente. Então, nós temos uma visão de eloquência equivocada. O meu objetivo aqui neste vídeo é mostrar para você que eloquência, uma das definições, e uma das definições que mais gosto é falar com elegância. Falar com elegância, falar com fluidez, falar com coerência, dominar o assunto que está falando, falar bem, não é necessariamente falar rápido. Então o nosso meio muitas vezes distorce a questão da eloquência, porque associa um pregador eloquente com aquele que fala rápido, mas não é isso. Quer ver? Vamos observar algumas regras para que você possa se tornar verdadeiramente um pregador eloquente. Vem comigo. Vamos lá. A Bíblia chama, por exemplo, Apolo de pregador eloquente. Atos 18, versículos 24 e 25, fala que Apolo ele era eloquente. Ele tinha uma capacidade de se expressar incomum, que se destacava. Lucas faz questão de destacar sua eloquência, correto? O que o diferenciava de outros pregadores. Então Lucas vai destacar, o livro de Atos vai destacar que Apolo era de fato um pregador eloquente. Agora vem comigo, porque nós vamos observar 5 pontos importantes da comunicação eloquente. 5 pontos importantes, tá? Então nós já observamos que a eloquência é um elemento dentro da oratória que significa falar bem, falar com fluidez, falar com coerência, dominar de fato o que você está falando, falar bem. Isso é ser eloquente. Não tem nada a ver com falar rápido, não tem nada a ver com gritar, não tem nada a ver com falar várias palavras, ou frases com a quantidade X de palavras por minuto. Não, não é isso. Eloquência não significa isso. Eloquência é totalmente diferente. Eloquência é falar bem, é falar de uma forma elegante. Para que possamos nos tornar pregadores eloquentes, 5 regras nós vamos observar aqui, tá? 5 regras nós vamos observar para que eu possa ser um pregador eloquente, eu possa ter uma comunicação eloquente. Primeira regra, é necessário ter domínio do conteúdo. É impossível conquistar a atenção das pessoas por mais de 3 minutos sem conteúdo. Olha que interessante. O orador precisa saber exatamente o que irá dizer às pessoas que lhe estarão ouvindo. E isso envolve domínio do tema do assunto. Então, o primeiro ponto que nós vamos observar, o primeiro ponto que nós precisamos destacar para que você se torne de fato um pregador eloquente é que, para que você possa se tornar um pregador eloquente, primeiro, você precisa dominar o assunto. Você precisa dominar a mensagem, você precisa ter ela em mente, você precisa ter estudado ela. O assunto que você se propôs pregar, você precisa dominá-lo. Você não pode devagar, você não pode ficar pescando, você precisa ter o domínio da mensagem ou daquilo que você vai falar. Domínio do conteúdo. Como nós acabamos de ler aqui no esboço, ninguém consegue a atenção de ninguém se a mensagem que você está pregando não tem conteúdo. Aí você vai apelar para o grito, para a histeria, a fim de que as pessoas possam lhe dar atenção? Não. O pregador eloquente, primeiro, domina o assunto. O pregador eloquente, primeiro, sabe daquilo que ele está pregando, conhece o texto,
estudou o texto, conhece o seu contexto, elaborou um bom esboço e ele agora tem domínio do conteúdo que ele vai transmitir à plateia, ao público que ele está ouvindo. Então, primeiro ponto, o pregador precisa dominar o conteúdo. Segundo, é preciso ter emoção. Muitos oradores até conhecem o assunto e o dominam, mas não colocam energia no que dizem. São frios, desanimados e apáticos. Não podemos confundir emoção com emocionalismo, tranquilo? Mas precisamos transmitir sentimentos ao falar. Então, nós temos aqui duas situações. Primeiro, o pregador precisa dominar o assunto. Ele precisa ter domínio do tema, ele precisa ter domínio do conteúdo que ele vai transmitir. Segundo, ele precisa passar, no ato de transmitir esse conteúdo, a emoção daquilo que ele está transmitindo. O pregador do evangelho precisa pregar com emoção, transmitir emoção em suas palavras. Isso não necessariamente significa que ele vai gritar, que ele vai narrar um jogo de futebol, não. Mas ele precisa transmitir a mensagem com emoção. Não é emocionalismo, não é exibicionismo, não é histeria. Não, é transmitir com emoção a mensagem que ele está pregando. Aquilo que ele está transmitindo, o seu conteúdo, precisa ser passado ao público com emoção. Segundo ponto. Então, primeiro ponto, ter domínio do conteúdo. Segundo ponto, transmitir este conteúdo com emoção. Vamos lá. Terceiro, todo orador deve saber usar corretamente sua voz. Sua voz é bonita? Faço aqui uma pergunta. Claro que em todos, nem todos possuem belas vozes. Mas o segredo não está na beleza da voz, e sim no uso correto dela. O orador deve falar com convicção, firmeza e segurança, ter personalidade na forma de se expressar. Então, terceiro ponto, todo orador deve saber usar corretamente a sua voz. Então, primeiro, ele domina o conteúdo. Segundo, ele vai transmitir esse conteúdo com emoção. Terceiro, ele vai ter domínio da sua voz. Ele vai ter domínio da maneira de usar a sua voz. Ele vai usar a sua voz de maneira correta. Isso independente da sua voz ser linda, bela, grossa ou não. Se você souber usar o tom de voz de maneira correta, vai dar bom e você vai transmitir com verdade e com eloquência a sua mensagem. Volte aqui comigo, porque nós temos o quarto ponto. O orador deve conhecer seus ouvintes. Olha só, isso aqui é algo que muitas vezes vai se tornar até mesmo polêmico, não é verdade? Olha só, tudo o que será dito precisa ser pensado visando o público-alvo. Precisamos nos perguntar quem são as pessoas que irão ouvir o discurso ou pregação. Mais uma vez, observe então como isso é importante, né? Precisamos nos perguntar quem são as pessoas que irão ouvir o discurso ou a pregação. Então, o quarto ponto aqui, o orador deve conhecer os seus ouvintes. Isso é muito importante porque o orador que conhece os seus ouvintes busca conhecer a faixa etária, busca conhecer o grau de escolaridade dos seus ouvintes, busca conhecer se o evento que ele vai ministrar possui tema, se o público para quem ele vai ministrar é um público aberto, ou seja, vai receber pessoas de qualquer idade, de qualquer fé, de qualquer lugar, ou se é um público fechado, se é só para a igreja, se é só para um público catalogado ou não. Ele vai precisar entender quantidade de pessoas no ambiente. Tudo isso são dados importantes que o orador precisa conhecer, saber antes. Por quê?
Respostas a essas perguntas lhe ajudarão a estar mais preparado. Quando o orador, o pregador, o palestrante conhece a faixa etária, conhece o grau de escolaridade, conhece o tema do evento, entende se o público é aberto ou fechado, sabe quantas pessoas terão no evento, ele se prepara melhor, ele se qualifica mais, ele vem mais preparado. E isso é muito importante para quê? Para que você se saia bem, para que a sua mensagem possa ser de melhor proveito. Quando você tem todos esses dados, quando você tem todas essas informações, você vai se preparar melhor. Porque, querendo ou não, falar para um público de 50 é diferente do que falar para um público de 100, 200, 300 pessoas, 1000 pessoas. É uma outra carga emocional que você precisa administrar. Então, conhecer esses dados, ter essas respostas, faz com que o orador, o pregador, se prepare de uma maneira melhor para aquele evento, para aquela mensagem, para aquele conteúdo que ele vai lhe entregar à plateia. E com certeza, ele mais preparado, mais capacitado, a sua eficácia será outra totalmente diferente. Então veja que a oratória, veja que a homilética nos traz ferramentas que visam nos preparar para termos uma melhor sorte, para termos um melhor comprometimento, para termos um resultado mais interessante, mais eficaz. A homilética, a oratória, a eloquência, todas essas ferramentas só têm um objetivo: fazer com que você pregue melhor, fazer com que você fale melhor, fazer com que você tenha êxito na sua mensagem. Vamos lá. Quinto ponto. O orador também precisa ter naturalidade. Quanto mais natural e espontâneo for o orador, melhor ele se sairá em sua prédica, porque isso faz com que seus ouvintes sintam verdade no que está sendo dito, gerando empatia, elemento importantíssimo da comunicação. Ou seja, o orador que tem naturalidade, que age com naturalidade, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser empático, ele vai sentir essa empatia com o seu público. Haverá uma conexão entre aquele que fala e aquele que ouve. E essa conexão vai fazer toda a diferença. Com certeza o resultado da mensagem, com certeza o resultado da palestra será outro, será muito melhor se o orador usar de naturalidade, sem tentar imitar ninguém, sem tentar usar caguetes de ninguém, sem tentar usar a voz de ninguém, sem tentar usar expressões faciais de ninguém. Seja você. Seja você. Quanto mais natural, mais empatia, mais conexão você vai criar com o público que te ouve. Ninguém quer cópia. Ninguém quer alguém que é um xerox de outro. Nós queremos originalidade. Nós queremos autenticidade. Nós queremos verdade. O público quer verdade. Seja você. Pregue do seu jeito. Fale do seu jeito. Comunique-se do seu jeito, que vai dar certo, que vai dar bom. Você terá sucesso. Você terá êxito. Você terá alegria. Você sairá dali feliz porque comunicou bem, eloquentemente. E o seu público vai com certeza compreender e entender a mensagem que você está pregando, ministrando, a palestra que você está falando, tá bom? Portanto, esteja atento a todas as regras e técnicas da oratória e da eloquência. Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, falaremos sobre falando com excelência. Ainda vamos observar alguns pontos a mais sobre esse tema tão importante que é o pregador e a sua maneira de falar e a sua oratória. É muito importante, é muito
comprometedor se o pregador subir ao púlpito ou ir diante da sua plateia despreparado, sem fazer uso das técnicas ou desconhecendo totalmente as técnicas da oratória, porque com certeza ele poderá se sair muito melhor fazendo uso das técnicas da oratória. Bom, esse é mais um vídeo da nossa aula de homilética, o nosso estudo de homilética, e eu espero que você tenha compreendido e que essa aula possa ter ajudado você a se desenvolver ainda mais e buscar ser excelente naquilo que Jesus chamou você para fazer, que é pregar a palavra, anunciar o evangelho, pregando, verbalizando, falando a palavra de Deus. Deus abençoe você, tá bom? Mas antes de finalizarmos aqui o nosso vídeo, a nossa aula de hoje, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem alguns links de ferramentas que nós utilizamos para você também buscar se aperfeiçoar ainda mais. Se você tem também desejo de ter um site, se você também tem desejo de trabalhar com a internet, ter um canal no YouTube, olha aqui alguns links aqui embaixo. Você pode aprender a fazer isso que eu estou fazendo. Gravar vídeo, comunicar, falar com as pessoas aquilo que você sabe, tá bom? Que Deus abençoe você. Shalom, paz e prosperidade, e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.